Bom pessoal, esse aqui é mais um vídeo meu e embora não tenha começado agora, embora não seja o foco agora, ainda é plenamente válido. Há pouco mais de um mês, George Floyd foi assassinado, asfixiado por um policial. O caso foi filmado, o vídeo ficou muito conhecido e iniciou essa onda de protestos nos Estados Unidos. Também teve protestos nos lugares do mundo, mas o foco maior é nos Estados Unidos, logicamente. Isso foi um estopim para o movimento, mais um movimento contra o problema do racismo que existe nos Estados Unidos há tanto tempo. Não é especificamente por causa do George Floyd, isso foi só a gota d'água. É todo um problema estrutural que existe há séculos, que ainda existe, e de que as pessoas novamente foram às ruas lutar pelos seus direitos. E nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre esse problema justamente do racismo nos Estados Unidos e também com algumas reflexões. Bem, esse caso eu vou focar no que se refere à ação direta do Estado em relação à polícia, enfim, forças do Estado, sistema de justiça, enfim. Esse vai ser meu foco, porque obviamente racismo é algo bem amplo, eu poderia falar sobre na educação, na saúde, enfim, mas eu vou me focar no que realmente está sendo posto em foco agora, sabe? As reivindicações. Não é simplesmente acabar com o racismo, certo? É algo específico e às vezes até objetivo em relação à ação do Estado sobre o que seria o cumprimento da justiça, o que seria a lei. Bem, primeiramente, aquilo que ficou bem claro, a violência policial nos Estados Unidos é bem grande. E, de acordo com o... Lembrando que tudo que eu falar aqui vai estar na descrição, os links de todas as fontes, tudo certinho, tudo vai estar lá. De acordo com o Mapping Policy Violence, em 2019 ocorreram 1.089 mortes nos Estados Unidos por ação policial. Lembrando que isso é o total, tá? Não é foram 1.089 casos sem justificativa. Não, isso é o total. Os problemáticos estarão aí dentro, né? Desses 1.089, 24% foram negros. Lembrando que a população americana, a população negra, é cerca de 12, 13%. Existe uma chance 3 vezes maior de um negro ser morto pela polícia do que um branco. 3 vezes maior. Há quem diga que isso não necessariamente se refere a um viés da polícia. Talvez seja não, porque os negros vivem em comunidades mais marginalizadas e naturalmente haveria mais crimes nessas comunidades. E por isso a ação da polícia em qualquer aspecto também seria maior. Mas existem alguns dados aqui que mostram sem sombra de dúvida que existe um viés racial no julgamento da polícia. Um deles é justamente a proporção desses mortos que estavam desarmados. Entre os brancos, de acordo com o Mapping Policy Violence, é de 12%. 12% estavam desarmados. Já entre os negros é 17%. Ou seja, a proporção de negros desarmados mortos é maior do que a de brancos desarmados mortos. E isso evidencia um julgamento diferenciado. E o problema não para por aí. 99% desses casos não resultam em punição ou processo. Ou seja, não houve investigação, não houve nada. Inclusive, não existe um banco de dados oficial para coletar esse tipo de informação. Não existe. Então, isso aqui não é feito oficialmente porque não existe oficialmente uma coleta desses dados. E a maioria deles não é investigado, não ocorre nenhum processo nem nada. O que significa que é um problema que precisa ser mais abordado de fato. Problema que ainda é muito ignorado pelo governo, pelo Estado. Posso até dizer pela sociedade também. E outra coisa que vai ser muito importante mais na frente no vídeo, a violência desigual, ou seja, varia muito de acordo com a localização, com o departamento, porque a polícia é dividida em departamentos. E cada departamento tem situações específicas e a variação da violência policial de cada departamento não tem nenhuma relação com a taxa de criminalidade deste lugar. E isso vai ser muito importante. De acordo com a Reuters, não sei exatamente como se pronuncia,
University fizeram outra pesquisa. E os dados foram um pouco diferentes, mas as conclusões que podemos tirar são as mesmas. Aqui a relação entre desarmados é maior, 6% entre os brancos e 15% entre os negros. E também tem outra coisa aqui, 24% dos negros e 32% dos outros grupos não brancos não estavam atacando policiais, contra apenas 17% dos brancos. Ou seja, a proporção de não brancos que não estavam atacando a polícia, que foram mortos pela polícia, é maior que em brancos. Novamente, ocorre um julgamento, um viés, de acordo com a etnia. E é claro que é necessário tomar medidas, e inclusive um dia desses foi aprovada no Congresso americano, de reformar o sistema policial. Link na descrição. Uma conquista dos manifestantes. Mas o problema não para apenas com a polícia, né? Também temos o sistema de justiça, que ocorrem de fato muitas disparidades no sistema judiciário. Um deles é que negros, tudo bem, já avisando aqui, boa parte das informações que eu vou falar sobre o sistema judiciário já são um pouco mais antigas. Todas as fontes estão na descrição, mas só ressaltando aqui que algumas delas são mais antigas, então provavelmente as coisas não são tão discrepantes hoje, mas com certeza ainda são. Um é que negros têm 5,9 vezes, quase 6 vezes, mais chance de serem presos. Esse dado é de 2001. O índice chega a 1/3 dos negros contra 1,17 entre os brancos. E compõe 27% dos presos e 35% entre os jovens, ou seja, 35% dos presidiários jovens. Lembrando novamente que a população de negros nos Estados Unidos é 12, 13%. Há também a maior chance de ser preso por drogas, 3,7 vezes. Isso é muito chamativo. Bom, os dois primeiros, você pode dizer que parte dessa diferença seria justamente por aquele negócio de que as comunidades negras são mais marginalizadas e portanto tem uma maior criminalidade, mas em relação a drogas não, pois o uso de drogas é praticamente o mesmo em qualquer grupo étnico, qualquer grupo racial, qualquer cor, é basicamente o mesmo. Mas mesmo assim, a chance de um negro ser preso é quase 4 vezes maior que um branco ser preso, mesmo que a taxa de uso de drogas seja a mesma. Ou seja, existe de fato um viés, certo? Um viés. E não só da polícia, como você pode ver aqui mais à frente. A chance de um negro ser preso preventivamente, ou seja, em pré-julgamento, ou seja, de que ele não vá responder o julgamento em liberdade, que ele já vai estar preso, é 3,5 vezes maior. E esse dado aqui é recente, é de 2016. Então, os dois já estão em processo. Sabe? Não é a chance de um entrar em processo e ser preso preventivamente. Não, já estando em processo, a chance do negro ser encarcerado em pré-julgamento é bem maior. Os negros, junto com os latinos, compõem 29% da população, mais 57% dos presidiários. E lembra que eu falei das drogas? 56% dos presos por drogas são negros ou latinos, mesmo que a taxa de uso de drogas seja a mesma em qualquer grupo. E também tem outra coisa aqui, lembrando que tudo vai estar na descrição. Os promotores tendem a acusar negros por crimes mais graves que brancos. Então, se temos um negro e um branco na mesma situação de réu, os promotores tendem a fazer acusações mais graves contra negros. 8% dos adultos nos Estados Unidos possuem alguma condenação em algum tipo de crime. Com negros, essa taxa é de 33%. Isso já afeta um outro aspecto, que é empregabilidade. Uma pessoa que tem no seu histórico algum processo criminal tende a ter mais dificuldade de conseguir emprego. E se negros é mais comum isso de fato acontecer, também vão ter mais dificuldade de conseguir emprego. Mas para você ver que é tão alarmante, é que se pegarmos um negro sem histórico criminal,
e um branco com histórico criminal, o branco ainda se sobressai na empregabilidade. A taxa de privação de direitos eleitorais é 4 vezes maior, ou seja, a chance de um negro ter seus direitos eleitorais privados é 4 vezes maior do que não negros. Depois de condenados, negros têm uma chance de irem para a prisão. E também, falando em pena de morte, os réus condenados por matar brancos eram 4 vezes mais propensos a receber pena de morte que aqueles que eram condenados a matar negros. Essa pesquisa foi feita na Geórgia nos anos 70, e de acordo com a mesma pesquisa, não faz muita diferença se o réu é um branco ou um negro, mas se a vítima é um branco ou um negro. Se a vítima era um branco, a chance do réu ser preso seria de 4 vezes maior. Mas isso foi de acordo com essa pesquisa. De acordo com outra, um pouco mais recente, a primeira foi feita pela Universidade de Direito de Iowa, a segunda foi um estudo do Departamento de Justiça, viu que de 1995 a 2000, os 159 casos aprovados por advogados federais, 72% dos condenados eram de alguma minoria étnica. De acordo com Christopher Stone afirmou em 1999, não há evidência da disparidade que afeta o sistema judiciário como um todo, mas existe a evidência de viés racial em um número significativo de casos. Uma outra reivindicação é justamente uma reforma do sistema judiciário, por causa do que eu falei aqui. Também existe uma disparidade no próprio sistema de justiça, sem ser apenas a polícia. E isso que eu falei até agora mostra que os protestos são mais do que justificados. No entanto, não há como entender o racismo nos Estados Unidos sem falar de segregação. Os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, que, diferente de uma colônia de exploração, não existiu para captar recursos, mas sim para ocupar aquela região, onde as pessoas geralmente iam com famílias ou faziam famílias lá. Na história americana, houve um genocídio dos povos indígenas. E houve no sul do país escravidão africana em larga escala. Uma coisa marcante foi que nesse processo se construiu uma ideia de superioridade branca, que os brancos seriam superiores aos outros. E, para manter tal branquitude, não se poderia se relacionar com outros grupos, sejam indígenas, sejam negros ou algum outro. E já ali, e é visível pelas leis anti-miscigenação dos estados do sul, já havia uma segregação bem forte na sociedade, justamente para manter esse status branco que foi feito, que se passou a ser concebido nessa época. No sul, nos estados do sul, era proibido o casamento entre brancos e negros, lei anti-miscigenação. Uma forte categorização dos grupos, que eram colocados como muito distintos e separados. Depois da Guerra Civil, que acabou a escravidão nos Estados Unidos, houve as leis Jim Crow, que diziam iguais, mas separados. O fato é que os negros só conseguiram igualdade legal, ou seja, cidadania plena, nos anos 60, mais de 90 anos depois do fim da escravidão. E essas leis, por 90 anos, as leis do Jim Crow tiveram um papel muito importante. Construíram um verdadeiro apartheid nos Estados Unidos, onde negros e brancos eram segregados, não poderiam frequentar no mesmo lugar, as mesmas escolas, as mesmas igrejas, os mesmos banheiros. E essa separação potencializou muito mais o racismo. Não que é necessário haver segregação para haver racismo, porque no Brasil não houve muita segregação, mas existe até hoje muito racismo. Mas essa segregação deixa o racismo muito mais potente, muito mais claro, muito mais intenso. Não só porque com grupos separados, os grupos tendem a desconfiar entre si, o que aumenta o conflito, como também na situação que ocorreu nos Estados Unidos, por estarem segregados racialmente, potencializou também as desigualdades socioeconômicas. Hoje,
Um negro nos Estados Unidos recebe cerca, em média, recebe um décimo do que um branco, em média. Além disso, a segregação aumenta a violência. Lembra que eu tinha dito que a violência policial varia dependendo do departamento? Então, eis a razão. Os departamentos com maior violência policial são justamente os departamentos de regiões com maior segregação. E bem, tanto o tema de racismo como a própria segregação seriam temas bem amplos. Mas decidi restringir a temática específica de violência e principalmente aquela feita pelo Estado, polícia e sistema judiciário. Para entender o racismo nos Estados Unidos, não há como ignorar a segregação racial. E fica a pergunta, dá para imaginar uma sociedade que não é racista, mas ainda assim tem segregação? Bom, eu pelo menos acho muito difícil. Bom, até a próxima.